Meus irmãos, a graça e a paz. Nesse vídeo nós vamos tratar da revisão da nossa segunda aula da Escola Bíblica e na nossa entrada no livro propriamente de A.W. Pink. E vamos tratar do capítulo 1, que tem como título A Solidão de Deus. Esse título que causou alguns questionamentos por parte de alguns alunos. É um título que realmente desperta em nós essa curiosidade de saber o que o autor quer tratar quando ele fala sobre a solidão de Deus. Inicialmente, a primeira parte do livro, o autor ele desperta em nós o interesse que deve se haver em conhecer a Deus, o desejo em que deve brotar no nosso coração, no coração daquele cristão que é nascido de novo, que é regenerado, em conhecer a Deus. A única forma de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra, através da sua revelação especial, da sua revelação específica. Então o autor no início ele nos dá ele desperta em nós esse desejo, ele impulsiona-nos a buscar Deus, a conhecer a Deus, a intensificar o nosso relacionamento com Deus e sair da superficialidade, a sair de algo do alimento do leite e passar a comer um alimento mais sólido. Essa é a ideia do início do capítulo 1. E algo que é interessante na segunda parte desse capítulo é a ideia de Gênesis 1, quando ele fala no princípio Deus. E aí ele fala algo que é bem interessante e que é o cerne desse capítulo. A grande realidade é essa. Ele fala o seguinte: houve um tempo, se é que nós podemos chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só. Esse habitar só é a ideia que o autor traz da solidão de Deus. E ele diz o seguinte: na sua natureza houve um tempo em que Deus habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz o seguinte: no princípio não existia céu, no princípio não existiam os anjos que entoassem louvores a Deus, no princípio não existia a natureza que manifestasse a sua glória. No princípio, Deus habitava só. Embora subsistindo em três pessoas, a Trindade, mas Deus ele habitava só. E essa ideia que o autor nos transmite nessa pequena parte, nessa pequena porção, é a ideia do atributo chamado eternidade. Nós não somos eternos. O que fazia Adão continuar em vida era o acesso à árvore da vida. Quando Adão peca, ele é retirado do jardim no Éden, para que assim ele não viesse a desfrutar da árvore da vida em pecado. Então o que torna o homem, que permite que o homem ele viva, seria o acesso a essa árvore, não que o homem seja eterno. A eternidade é um atributo que podemos chamar de um atributo incomunicável. Ele é um atributo transcendente. Transcendente porque nós não sabemos o que é eternidade. Nós sabemos o que é tempo, o que é passado, presente e o que é futuro. Nós conhecemos isso. Então nós não podemos dizer o que é eterno porque nós não sabemos. Tá certo? Essa é uma das características que o autor nos traz a respeito de Deus. Ele é eterno. E a definição de eternidade que nós podemos trazer para os irmãos é o seguinte: a infinidade de Deus em relação ao tempo. Isso é chamado de eternidade. E a forma como a Bíblia apresenta a eternidade de Deus, ela é simples. Ela trata a questão da duração pelos séculos sem fim. Geralmente ela usa isso. Ou de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos.
Algumas referências que tratam da eternidade de Deus se encontram em Salmos 90, versículo 2, Salmos 102, versículo 12, Efésios 3, 21. Existem diversas referências que falam sobre a eternidade de Deus. E aí devemos nos lembrar que a Bíblia ela usa essa referência para facilitar a nossa compreensão de um atributo que ele é transcendente. Como eu acabei de falar, nós não conhecemos a eternidade porque nós não somos eternos, nós existimos por um período de tempo, nós somos presos a essa esfera de passado, de presente, de futuro, e nós fomos criados a partir de um determinado momento. Não é assim quando nós nos referimos a Deus. A nossa existência ela é assinalada por dias, por semanas, por meses, por anos, mas não é assim a existência de Deus. A nossa vida se divide em passado, em presente e futuro, mas não é assim a divisão na vida de Deus. Ele é o eterno eu sou. Essa referência que Deus ele não passou a existir em um momento. Essa referência traz a ideia da eternidade, da autoexistência de Deus. Essa referência do eu sou, ela demonstra o caráter eterno de Deus, o seu ser eterno. Então a sua eternidade pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual ele é totalmente transcendente ou elevado da sua criação. Ele acima de todos os limites, ele é acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem toda a totalidade da sua existência num único presente indivisível. Uma outra característica que eu trouxe em aula é a ideia do que seria o absoluto, não da filosofia, mas o absoluto no que se refere à compreensão do ser de Deus. E a definição clara do que é absoluto é que o absoluto é um indicativo do fundamento último de toda a existência, ou a causa primária de toda a existência. Sabemos que isso é uma definição do próprio Deus. Deus ele é autoexistente. Um dos atributos que nós conhecemos é a aceidade. Ele possui vida em si mesmo. Isso é uma referência ao próprio Deus. Então, a ideia da autoexistência de Deus era geralmente expressa por esse nome, aceidade, vida em si mesmo. Ele também é conhecido por a independência de Deus. Alguns reformadores usaram esse termo, a independência, expressando que Deus não somente é independente no seu ser, mas também é independente nas suas virtudes, nos seus decretos, nas suas obras e assim por diante. Então devemos compreender neste capítulo algumas características. A primeira é a nossa necessidade de adorar a Deus plenamente, não superficialmente, compreender a eternidade, algo que é transcendente, mas que a Bíblia nos traz alguns resquícios do que seria algo eterno, e compreender a ideia do que seria absoluto. Isso foi o início, certo? E uma segunda parte que o autor nos diz é que Deus ele não estava sob coação nem obrigação e nenhuma necessidade de criar. Deus ele habitava só, mas ele não existia essa solidão que nós conhecemos, que nós temos por definição, que é esse sentimento ruim, esse sentimento de tristeza, é um sentimento horrível que em muitos casos gera suicídio, gera depressão. Não é esse tipo de sentimento que o autor ele nos quer passar com respeito a Deus. Quando nós falamos sobre solidão nos nossos dias, a gente geralmente atribui aquela sensação de vazio, de isolamento, mas não era isso que habitava no Deus Trino, não era isso que habitava na eternidade. Deus ele não estava sobre obrigação, não estava sobre coação, não estava se sentindo só, deprimido, por isso decidiu nos criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, e nada produzido alheio à sua própria vontade. Nada. Não foi determinado por nada, mas foi simplesmente, como se diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Foi o seu próprio beneplácito
foi a sua própria boa vontade que fez nos existir, que nos fez, que o fez nos criar, se nós podemos dizer assim. E qual o propósito da criação de Deus? O autor deixa claro que o nosso propósito é glorificar o seu nome, é manifestar a sua glória, é honrá-lo. Trouxe alguns exemplos em aula dos puritanos. Os puritanos, eles que viviam no século XIX, eles viviam intensamente o Evangelho, porque eles compreendiam que se eles eram professores, eles deveriam ser os melhores professores, não pelo egocentrismo, não pela vaidade do ser, mas tendo em vista a glorificação do nome do Senhor. Se algumas pessoas elas estudavam, eram alunas, elas decidiam ser os melhores alunos possíveis, porque eles entendiam que tudo o que eles deveriam fazer era glorificar a Deus da melhor maneira que eles poderiam. Então, essa compreensão que muitas vezes passa desapercebida em nós, manifestar a glória de Deus, esse foi o único propósito claro pelo qual nós fomos criados, e é o único propósito que nós muitas vezes nos desviamos, seguindo muitas vezes a nossa própria vontade, o nosso querer, os nossos sonhos, deixando de realizar a vontade de Deus. Então fica claro aqui, manifestação da glória de Deus. Isso era o que os puritanos faziam, isso é o que nós devemos fazer, nos apegarmos aos versos que dizem, viva para a glória, honre ao nome do Senhor. E isso vai além de gestos apenas, isso tem que ser com o coração, isso deve ser em verdade, porque Deus ele procura aqueles que o adoram em verdade, não apenas em ritos, não apenas em seguir exigências, padrões, não apenas em seguir moldes, mas em viver intensamente para glorificar o nome do Senhor em verdade, com o coração. Esse foi o propósito, meus irmãos, pelo qual nós fomos criados. É isso que o autor ele nos traz, ele nos ensina, essa necessidade que temos de glorificá-lo. E desde que o pecado entrou no mundo, nós sempre fazemos o que é contrário à vontade de Deus. Sempre buscamos os nossos interesses em primeiro lugar, deixamos os interesses de Deus em segundo plano. Que em nome de Jesus nós venhamos a buscá-lo, fazer a sua vontade, colocá-lo em primeiro lugar, com prioridade em nossa vida, tendo em vista que tudo que nós venhamos a fazer no nosso trabalho, na faculdade, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais, aonde nós venhamos a estar, o nome de Deus deve ser glorificado em nossa vida. E dando seguimento, o autor ele diz o seguinte, sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os leitores, por esta razão fazemos bem em andarmos devagar. Esse é o propósito nosso nesse ano da Escola Bíblica, caminharmos a passos lentos, mas de uma maneira sólida, de uma maneira profunda, entendendo cada um dos atributos. Não temos pressa, nem cronograma para a final dessas aulas, então vamos caminhando a passos lentos, mas conhecendo, tirando dúvidas, procurando transmitir da melhor maneira, de uma forma mais clara, tudo aquilo que os atributos de Deus ele nos ensina, tá certo? E o autor traz uma breve mensagem de Romanos 11, quando trata da questão da graça, qual o motivo da salvação, qual foi o motivo da eleição, e ele fala graça. Esse é o motivo da salvação dos judeus, dos ímpios, dos gentios, é a graça. E quando ele fala da graça, ele fala um trecho muito interessante, que relata a ideia da eternidade de Deus. Ele diz o seguinte, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Então ele dá essa ideia que Deus não estava sendo obrigado a nos criar, ele não teve nenhuma obrigação ao fazê-lo, que Deus nada ganha da nossa parte. Ele diz o seguinte, e aí eu gosto de citar esse texto de Lucas 17:10, que diz, quando fizermos tudo o que nos for mandado, devemos dizer que somos ainda servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E preste atenção, meus irmãos, nada do que nós venhamos a fazer acrescenta nada ao ser de Deus. Nada do que nós venhamos a fazer aumenta a glória de Deus, ou diminui, ou interfere, não.
O ser de Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável, nada acrescenta, nada aumenta. A nossa adoração nada aumenta. E essa é a ideia desse texto, ainda que nós venhamos a ser obedientes, servos fiéis, leitores da palavra, vivermos uma vida piedosa, ainda assim nós devemos considerarmos que somos servos inúteis. E isso gera como um combustível para que nós venhamos a buscá-lo mais intensamente, buscarmos a santidade, procurarmos dar um passo adiante sempre, nunca cairmos no comodismo da vida espiritual, certo? E ele traz a referência não apenas de nós, uma referência de Cristo, que nem mesmo o que Cristo fez, a redenção, a obra salvífica de Cristo, a humilhação, a cruz, nem isso acrescentou, aumentou ou foi somado ao ser de Deus. Não. O que Cristo nos fez foi manifestar a glória de Deus, nos mostrar atributos de Deus, nos revelar algo da parte de Deus, não acrescentar algo ao ser de Deus. E é interessante que essa passagem do Salmo 16, 2, ele diz o seguinte: ele próprio o declara expressamente, não há apelação quanto às suas palavras. Ele se reporta isso a um salmo messiânico que traz referência ao próprio Cristo, que diz o seguinte: não tenho outro bem além de ti, Salmo 16, 2. E ele usa uma outra versão que diz o seguinte: a minha bondade não chega a ti. E ele diz, em toda a sua extensão, este é um salmo sobre Cristo, um salmo messiânico. E diz o seguinte: a bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra, nós cristãos, nós que fomos salvos pela graça. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é o bendito, é o glorificado. Nada do que Cristo fez acrescentou. Cristo apenas revelou a nós. Deus, ele é independente, meus irmãos, ele é autoexistente. E Gênesis 1:1 demonstra isso. Êxodos capítulo 3, versículo 14, Isaías 40, versículo 13, Atos 17, 25. E aí nós percebemos que do ponto de vista humano, o fato de Deus existir na eternidade passada, distinto da criação e totalmente satisfeito, é testemunho da independência de Deus. E isso significa que ele é determinado por nada e tudo é determinado por ele. E aí alguns textos que respaldam isso é Atos 17, 20, Romanos 11, 36. Ele não precisa da criação e muito menos a criou porque se sentia só. Eu gosto de ressaltar isso. Ele já tinha tudo o que precisava no seu próprio ser trino. Deus é autoexistente e não deriva seu ser de algo anterior. Ele não é condicionado pela criação, mas a criação é completamente sujeita à sua vontade. E aí, meus irmãos, nós entendemos com esse atributo, com essa primeira parte do capítulo 1, que é impossível submeter Deus a quaisquer obrigações por parte nossa. Isso é que muitos têm feito, isso infelizmente é que algumas igrejas têm aplicado, alguns líderes têm aplicado a ideia de induzir Deus ou de forçar Deus a fazer aquilo que talvez nem Ele queira. É a ideia de nós nos colocarmos acima do próprio Cristo, porque Cristo mesmo disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas dessas igrejas, elas sugerem que nós devemos obrigar, exigir, ordenar, mandar a Deus fazer algo. Não é assim a realidade do Evangelho, não é assim que nós conhecemos o Deus que nos é expresso através da sua palavra. Não é assim que Ele se revelou a nós. Nós que somos totalmente dependentes dEle, somos criaturas, barro, pó, nós somos cinza, nós não somos nada diante desse Deus tão grande, tão transcendente, e Ele nos criou, e Ele se revelou a nós, e Ele permaneceu fiel à sua aliança para conosco. Isso é motivo de adorá-lo cada vez mais e de servi-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa intensidade, porque Ele fez isso por nós sem necessitar de absolutamente nada. Esse foi um ato unicamente da sua misericórdia, da sua graça, foi apenas a sua bondade, o seu amor transbordante
entre si, no seu ser. Foi esse transbordar de amor que nos gerou, que gerou você. Isso é motivo de graça, isso é motivo de adorá-lo cada vez mais. E quando a gente observa esses aspectos, nós observamos que cada vez mais esse tipo de compreensão de Deus ele tem sido distorcido, ele tem sido afastado dos nossos púlpitos, porque as pregações de hoje ordene, exija, force, tome posse. Esse tipo de atitude ela só revela o quanto nós estamos deficientes no que se refere ao conhecimento de Deus. E é isso, meus irmãos. Eu acho que a aula a gente não chegou a concluir ela inteira. Ainda falta um trecho que nós vamos ministrar no próximo domingo, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse capítulo. E espero você nas próximas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode consultar o Diácono Silvestre ou a mim mesmo. Nós estamos à sua disposição para ajudar, para que esse assunto se torne cada vez mais claro e que você possa compreender cada vez mais as qualidades do nosso Deus, do Deus que nós servimos e adoramos. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima aula. Não falte. Deus abençoe.